Seja muito bem-vindo à Semana Yoga na Alma. Esta semana nós trabalharemos alguns assuntos que só estão em alguns livros muito profundos e em alguns assuntos que não estão nos livros. Antes de começar, eu me apresento. Eu sou Clélio Berti. Já neste ano de 2021, completo 40 anos de prática e de teoria de estudo, 2 viagens à Índia em estudos para ver o yoga lá na origem, também 2 livros publicados, um livro, A Cultura da Culinária Sustentável, e o outro livro, Prazer, um Caminho para o Autoconhecimento, um canal no YouTube. Também fizemos 2 programas de televisão, nós passamos pelo SBT, Conversa com Clélio Berti e A Cultura da Culinária Sustentável. Tudo isso para dizer que nós fizemos uma jornada muito longa no caminho do yoga, da evolução pessoal, da transformação. Imagine se você gostaria de ser um professor de yoga, mas não um professor qualquer, um professor que tem um profundo conhecimento de teoria e de prática para poder dar boas aulas e poder ensinar os seus alunos com conhecimento de causa. Ou então, imagine que você seja um praticante que ama, que adora o yoga, um praticante sério e quer se desenvolver na prática do yoga de maneira profunda. Imagine que você já é professor de yoga e quanto tempo faz que você não faz reciclagem e que você gostaria de fazer uma reciclagem, mas uma reciclagem para realmente conhecer os conceitos mais profundos que só estão nos bons livros? Ou então você nunca praticou, mas gostaria de começar a praticar o yoga com o pé direito, com um conhecimento da teoria de uma maneira profunda e com uma prática forte, intensa e arrebatadora. Se você está em um desses casos aí, essa semana Yoga na Alma é para você. Continue comigo. Ele falou, você vai conhecer uma metodologia diferente, algo que vai te mudar. Ele várias vezes me ofereceu, me falou que seria um curso importante e transformador na minha vida. Mas fazer um cronograma no emocional, minha vida pessoal, nossa, como foi difícil o começo? Foi difícil, não foi fácil. Aquilo que a gente não quer trabalhar, a gente quer deixar lá no cantinho e a gente acha que pode continuar evoluindo como ser humano sem mexer naquilo. Essa é a ideia, se conhecer para você melhorar. Você não muda ninguém, você muda a si mesmo. E quando você muda, o que está ao seu redor muda também. Eu acho que é isso que o curso traz. Ele diz assim, você tem demônios como todo mundo, mas ninguém quer falar sobre eles, ninguém quer botar para fora. E quando você começa a falar sobre eles, eles diminuem de tamanho já. Essa metodologia me permite uma evolução constante, contínua. Acompanhamento do Berti me deixava mais tranquila e fazia com que eu percebesse que eu estava no caminho. Através dessa metodologia, eu consigo facilitar a vida de muitas outras pessoas. Muitas pessoas têm acesso a este conteúdo e a partir deste acesso modificam as suas vidas. E aí eu construí uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação. Hoje eu me olho no espelho e vejo uma Leila bonita. Estou conseguindo diminuir a minha ansiedade no dia a dia, diminuindo os meus medos internos. Eu vejo diferente, hoje eu consigo conversar com as minhas irmãs e me colocar no lugar delas. Hoje eu consigo trabalhar de forma relaxada, focada no dia a dia. Gradativamente eu estou trabalhando cada uma das minhas dificuldades e eu percebo que a cada dia isso é melhor. Hoje eu sou mais feliz, hoje eu vivo bem.
E graças a tudo isso, a essa metodologia nova, eu estou aplicando na minha vida. Isso é muito gratificante, é libertador. E por isso eu sou grata a esse curso, eu sou grata ao Bert por ter me proporcionado isso, por estar me ajudando a evoluir como ser humano e ser um ser humano melhor e mais feliz. Você sente que você está numa evolução. Você não fica no passado, você vive o presente e tem uma perspectiva de vida longa e saudável. Eu tenho só que agradecer. Obrigada. Para começar, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sempre tive um fascínio por essas coisas que transcendem essa realidade cotidiana. Aos 8 anos eu tive uma experiência muito fora da caixinha, muito fora do padrão. E com a minha idade eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Muito tempo depois, ou talvez não tanto tempo, com os meus 18 ou 19 anos, eu tomei contato com o yoga. E quando eu tomei esse contato, eu me apaixonei de cara, foi paixão à primeira vista e descobri o que tinha acontecido naquela experiência. Uma experiência que transcende as percepções cotidianas. Nós temos os 5 sentidos. Eu posso interagir com o mundo pelo tato, pelo paladar, enfim, por esses sentidos, a visão, a audição, etc. Mas existe uma outra maneira de entrar em contato com a realidade, uma maneira que transcende esses 5 sentidos. E o yoga é uma ferramenta que permite você desenvolver essas percepções. Nessa semana, Yoga na Alma, nesse primeiro vídeo, eu quero trabalhar um conhecimento muito profundo. Que a nossa proposta é não o conhecimento básico, mas nos aprofundar. Eu fazia uma prática muito forte, muito consistente, e de repente comecei a ter dor nas costas. Uma dor que se estendeu por 7 anos consecutivos e que eu tinha dor todos os dias. A primeira coisa, quando eu tive essa dor, foi procurar um médico. E aí fiz os exames para encurtar a história, fiz tudo o que ele mandou, as fisioterapias, tudo, e a dor não cedia. E aí uma conversa que eu tive com o médico, ele me falou, os livros de medicina não explicam a sua dor. Fui por um outro médico, fui por um terceiro médico, a mesma coisa. E aí então, como eu tinha uma prática consistente de yoga, eu voltei aos textos para ver o que estava acontecendo e encontrei a resposta. Só para você ter uma ideia, Shivananda, um grande yogi, ele diz que para você desenvolver as energias mais fortes, que nós chamamos Kundalini, você precisa ter desapego e autoentrega. Quando a gente lê um clássico, o Yoga Sutra de Patanjali, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, quando você faz uma prática forte de yoga e a sua energia aumenta consideravelmente, você precisa ter uma estrutura que comporte esse aumento de energia, senão você vai ter problemas. E é esse problema que eu tive que era a minha dor. Veja algumas observações de 2 autores extraordinários. Este livro, The Serpent Power, não existe em português. Olha o que ele diz na página 231. Eu vou falar em português, embora ele esteja aqui em inglês. Particularmente, o nó abdominal é admitido envolver considerável dor física, desordem e eventualmente doença. Ou seja, o que são os nós? Nós falaremos um pouco no vídeo 3, são os nós que tem em alguns chakras. Quando eu vou desatar esses nós para que a energia circule, se eu não fizer bem, eu vou ter considerável dor. Veja aqui, outra característica que esse mesmo livro coloca. Aqueles que falham
não apenas incorre em enfermidades comuns, enfermidades ordinárias, mas também a prática pode causar doenças. Ou seja, quando eu olho esses livros, uma prática que não é bem sucedida, o que é uma prática que não é bem sucedida? Uma prática que não tem uma coerência maior, eu posso ter sim consequências desagradáveis. E aqui eu quero ler neste outro livro, O Despertar de Kundalini, de Gopi Krishna. Quando pura, a bioenergia liberada pela Kundalini produz os transportes do êxtase e o fluxo do gênio. Quando tóxica, produz os pesadelos da insanidade. Para você ter uma ideia, quando eu faço uma prática forte, intensa, consistente, eu preciso saber o que eu faço para que eu tenha bons resultados. Ou seja, para que você tenha uma prática bem-sucedida, para que você desperte os poderes mais interessantes, os estados de consciência mais relevantes, você precisa fazer uma prática intensa em que aumente consideravelmente a energia. Se eu não tenho uma prática forte, que a energia não fique alta, eu não consigo movimentar as grandes energias. Tanto é que uma das metáforas do Samadhi, a iluminação, esse estado de expansão de consciência chamado iluminação, é a cabeça vermelha e o corpo azulado. Então, quando a gente vai fazer a meditação, uma técnica de meditação, às vezes o professor diz, faça aquela mentalização, aquela meditação, a visualização do Samadhi. E aí o praticante visualiza a cabeça vermelha com muita energia, muito sangue, muita vitalidade e o corpo azulado. Significa dizer que quando eu amplio a energia, eu preciso que essa energia seja equilibrada. Senão, o que acontece? Se a energia não estiver equilibrada, eu vou ter excesso de energia num lugar e falta no outro. Imagine o seguinte, que da mesma maneira que nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo energético. E no nosso corpo energético circula a energia, a bioenergia que nós no yoga chamamos de prana. Quando essa bioenergia circula, ela precisa que as nadis, os canais por onde ela circula estejam desobstruídos. E quando eu faço uma prática intensa, a nadi chamado Sushumna, que conduz a energia até o alto da cabeça, precisa estar limpa, desobstruída. Para que a energia circule, nós temos 3 nós. Aqui no Muladhara Chakra, no Anahata Chakra, que é o chakra do coração, e o Agnya Chakra. Para que a energia circule, eu preciso desatar esses nós. Eu preciso tirar esses obstáculos. Se a minha prática for bem sucedida, eu consigo desobstruir os caminhos e aí a energia circula livremente. Quando a energia circula livremente pelo corpo, você tem uma saúde forte, você tem uma percepção muito boa da realidade, expansão da consciência, você tem lucidez, você tem centro, você tem eixo. Quando eu faço a energia circular por Sushumna, aí eu desperto a energia mais vigorosa, mais poderosa que um ser humano tem. Para que eu faça isso, eu desato esses nós. Se eu não desato e aumento a energia, aí acontecem esses efeitos, como foi o meu caso de 7 anos de dor. Para que eu resolva, só para você ter uma ideia, eu percebi, demorou uns 2 anos para eu perceber que o problema não era físico, quando os médicos disseram, não consigo resolver o seu problema. E aí, voltando para os textos do yoga, que eu descobri isso e muitas outras coisas, outras referências de autores
desse naipe, desse nível, então eu comecei a refazer a minha prática. Quando eu começo a refazer, eu demoro ali mais aproximadamente 5 anos, porque eu não sabia. Você percebe a diferença de você ter um conhecimento profundo e não ter? Como eu não tinha este conhecimento, eu tive que descobrir como fazer isso. E um dos resultados dessa descoberta foi algo que eu chamo mentalização da autoentrega, que é um caminho muito bacana para você fazer essa conexão. Existem outros, evidentemente. E aí eu refaço o meu curso, refaço a minha prática e busco as ferramentas que efetivamente vão fazer a diferença. O que acontece? Quando você aumenta a energia, você tem que limpar as nadis para que a energia circule. E essa limpeza tem que ser equivalente, tem que ser correspondente, tem que ser compatível com o aumento de energia. Se eu aumento a minha energia e as nadis não estão suficientemente limpas, eu começo a ter alguns problemas. Como que eu resolvo esses problemas? Primeiro passo. Se você está com excesso de energia, você tem que reduzir a energia. Então, quando eu falo isso para um aluno meu que está praticando, que está bombando a energia, mas não está em equilíbrio, e digo que ele precisa reduzir a prática, por exemplo, ele se chateia. Mas, Bert, você não quer que eu evolua? E eu digo sim, eu quero que você evolua, por isso que eu estou falando isso para você. Como que eu percebo se eu estou com excesso de energia? Existem muitos sinais. Quando eu estou com mais energia que eu consigo administrar, essa energia começa a escapar. Eu coloco aqui escapar entre aspas, porque de repente o seu celular começa a travar. De repente o seu computador começa a travar com muito mais frequência. De repente você entra num ambiente, você tem queima de lâmpada. De repente o carro não pega. De repente você aciona o controle remoto, ele pifou. Do nada. Eu quero que você perceba, para você não fazer uma leitura errada, que isso foge daquele padrão. Claro, tem vez por outra o computador trava, vez por outra o celular trava. Mas quando esses efeitos começam a ser muito mais frequentes, foge do seu padrão natural, significa que há escape de energia. Ou seja, a energia que você produz pela prática, ela não está fluindo pelos seus canais energéticos de maneira saudável. Começa a escapar. E aí eu preciso reduzir a prática. Que tipo de prática? Primeiro, eu tiro aquelas técnicas que aumentam a energia de maneira não equilibrada. Quando eu tenho um sistema de práticas bom, eu tenho práticas que aumentam a energia, simplesmente aumentam, práticas que diminuem a energia e práticas que equilibram a energia. Significa dizer, se eu estou com excesso de energia, eu tenho que tirar aquelas práticas que simplesmente aumentam a energia. E uma técnica, só para você ter uma ideia, que aumenta extraordinariamente a energia é o pranayama, as técnicas respiratórias. Então eu tiro essa prática, a técnica do pranayama, ou reduzo, coloco práticas que reduzem ou que equilibram a energia. Uma prática que equilibra de maneira extraordinária a energia é Satyakra. Satyakra é uma prática gregária, é uma prática em círculo, que é uma prática muito fascinante, porque aquelas pessoas que estão com excesso de energia, elas simplesmente distribuem, e aquelas que estão com falta, recebem. Então é uma prática muito equilibradora. Ela distribui, ela contemporiza a sua energia com a sua capacidade de colocar essa energia circulando dentro do seu corpo. E se for o caso, eu diminuo o volume de prática. Quantas vezes eu estou praticando por semana? Eu estou com 7 práticas por semana. Estou com energia exageradamente alta, desequilibrada, está escapando energia. Então passo a fazer 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Isso significa dizer equilibrar a energia. E esse é um ponto relevante, porque
Não, para que eu tenha os bons efeitos do yoga, eu preciso sim aumentar a energia para que a consciência expanda, mas eu preciso aumentar a energia de forma equilibrada. Num momento desse, eu reduzo as práticas que aumentam a energia, amplio as práticas que equilibram a energia, para então eu encontrar o equilíbrio, e aí, depois que eu encontro esse equilíbrio, permaneço um tempo nesse equilíbrio, volto a aumentar as práticas. Resumindo, para que você tenha uma boa prática de yoga e um bom desenvolvimento, se você tiver um conhecimento profundo da teoria, se você tiver uma boa orientação e se você tiver uma experiência prática consistente, você terá bons resultados. Do ponto de vista do professor, ou se você quer se tornar professor, ou se você já é professor, esse conhecimento é fundamental para você poder orientar bem os seus alunos. Se você não der uma boa orientação, aquele aluno que atinge os estados mais profundos, ele não tem o conhecimento, e você também não, para que encontre uma solução que seja altamente positiva para todo mundo. Portanto, saber o que está fazendo, buscar nos livros profundos ou buscar em pessoas que tenham esse conhecimento, que desenvolveram esse conhecimento, é fundamental para você ter uma prática muito mais eficiente. Eu demorei 7 anos para tirar essa dor. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu talvez resolveria essa dor com 6 meses, 5 meses, 8 meses. Essa é a diferença de quem tem conhecimento e quem não tem. Como eu não tinha, precisei fazer esta caminhada. Portanto, essa é a grande mensagem que eu quero deixar para você nesta aula. Na próxima aula, nós falaremos um tema muito interessante, que é a função do ego na evolução. O ego é muito mal compreendido quando temos a que combinar o ego com a prática do yoga. Na próxima aula, você terá um conhecimento muito interessante sobre o ego. Compartilhe essa aula com os seus amigos, as pessoas que gostam de yoga, as pessoas que têm uma conexão com esta filosofia, porque você pode mudar a vida de alguém. Quando a pessoa tem acesso a um conteúdo de qualidade, ela dá um salto, e esse salto se refletirá na prática e na vida. E eu quero, para finalizar esse vídeo, pedir 2 coisas para você. A primeira, assine o nosso canal no YouTube e ative as notificações, aquele sininho. Assim, toda vez que a gente publicar um vídeo, o YouTube avisa você. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é deixar o seu comentário. Por exemplo, teve coisas daqui que você não conhecia? Essas coisas que estão nos livros, nos bons livros, nos rodapés, nas entrelinhas, deixe nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, deixe também nos comentários, que eu vou me esforçar para resolver todas as dúvidas. Muito obrigado por você chegar comigo neste ponto. Nos encontramos no próximo vídeo. Eu aguardo você. Até o nosso próximo encontro.